existe uma outra interpretação que é praticamente diferente em quase tudo aí, né? Eu não concordo com essa nova interpretação e vejo mais uma interpretação calvinista, tá? Cuidado com isso. O calvinismo tira toda a revelação da palavra de Deus e vai interpretar as coisas dentro de um contexto, né? Aí uma exegese que muitas vezes é uma exegese, não é uma exegese realmente. E eles tiram qualquer revelação do Espírito Santo sobre alguma coisa. Veja bem que se o fermento, na época do Pentecostes, ele era usado, oferecido a Deus nessa época, então o fermento não é toda vez que significa pecado. Quando o sentido é de aumento, olha aí, colheitas. Então, aumento de colheitas, aí o fermento pode entrar. Então, quando o sentido é esse multiplicar, aumentar, desenvolver, então o fermento pode ser usado. Então, fermento, quando se fala, então, das outras festas, estava se lembrando o quê? Do sofrimento do povo no Egito. Aí sim o fermento não pode entrar. Veja só, não está falando sobre crescimento. Aí vai se lembrar de quê? De sofrimento. Aí então o fermento entra mostrando que o fermento aí tem um sentido de festa, de crescimento, de alegria. Então ele tem que ser tirado. Já no Novo Testamento, quando Jesus vai falar então de fermento, ele está falando de quê? De fermento significando heresias, ensinos falsos. Aí ele tem que ser o sentido errado, o sentido é ruim. Né? É sentido de pecado, de heresia, de coisa ruim. Quando Paulo vai falar de Páscoa, por exemplo, que ele fala de pães asmos, né? Pão sem fermento, aí está falando, tem um significado de pecado. Mas quando o fermento é usado para falar sobre multiplicação, sobre festa, alegria, aí o fermento tem um sentido bom. Então, não tem isso de falar que o fermento sempre é ruim. Tá? Então tome cuidado, porque essas interpretações aí mudam completamente o sentido da palavra. Né? Então aí estão falando já de heresias, de falsos profetas, que não sei o que, e eles adoram falar sobre isso, né? Aí está trocando o sentido verdadeiro da palavra. Aqui é muito claro o sentido que Jesus está dizendo, o crescimento do reino de Deus, não é do reino de Satanás. Quando fala aqui do fermento, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento, não é semelhante ao trigo. Jesus não está falando das 3 medidas de trigo, ele está falando que é semelhante ao fermento, porque o fermento, em pequena quantidade, mas vai ser colocado na massa e a massa vai crescer. Então ele está falando de crescimento, não está falando de pecado, nem de heresia, nem de falso mestre, nada disso. Então tomemos cuidado com as interpretações calvinistas, que tiram toda a revelação do Espírito Santo das coisas. Então é apenas uma interpretação intelectual, eles só têm isso, intelectualismo, eles não têm revelação do Espírito Santo. Na verdade, eles tiram toda a revelação do Espírito Santo de sua igreja. Lá não pode falar em línguas, lá não existe os dons do Espírito Santo em operação, tudo isso é proibido. Eles dizem que isso é só para a época dos apóstolos, né? Então o Espírito Santo também não pode dar a eles revelação, porque eles não admitem a presença do Espírito Santo entre eles. Já que eles tiram o poder, né, que o Espírito Santo dá à igreja, o Espírito Santo não pode agir no meio de uma igreja dessa. Então tome cuidado com isso. Vamos continuar então o nosso ensino e o nosso estudo aqui, dentro do que é realmente a verdade, né? Dentro do que é realmente a revelação desta parábola aí, do fermento, e também da parábola que fala sobre o grão de mostarda, né? O correto entender é falando sobre crescimento e não falando sobre heresia, crescimento de heresia, crescimento aí homens malignos, não sei, não tem nada disso. É porque a pessoa pega a parábola do semeador, né? E pega lá o sentido de outras coisas e bota no meio aí, como se tivesse sendo ensinado isso. Jesus não está falando isso, Jesus está falando sobre crescimento. Olha, uma coisa boa, crescimento do reino de Deus.
Então tem gente interpretando de maneira diferente. Vamos continuar então com o nosso estudo aí. Então, tópico 2, a expansão do reino de Deus. Subtópico 1, o campo de semeadura. Subtópico 2, um lugar debaixo da sombra. Subtópico 3, não despreze os pequenos começos. Subtópico 1, então, o campo de semeadura. Nos textos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o homem semeando na terra, Marcos no campo, enquanto Lucas fala de horta. Esses detalhes, por se tratar de uma parábola, não devem nos prender. Muitas pessoas têm se perdido aos detalhes na interpretação de parábolas. O campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo, e o mesmo exemplifica as parábolas similares. O Evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo desde o dia de Pentecostes, pois esta é uma ordem do Senhor. Atos 1:8. Então não precisa complicar muito, espiritualizar a parábola. Podemos entender de maneira clara. Sempre quando fala aí, ou fala o campo, ou fala a horta, ou fala a terra, está significando então um campo em geral, a terra em geral, as pessoas do mundo inteiro, né? Agora, se você quiser separar em etapas, tudo bem. Jesus disse tanto para o Evangelho, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então você pode colocar aí como sendo a horta, né, como é uma coisa local, uma coisa menor, pode colocar como a pregação do Evangelho em Jerusalém e Judéia, que a Jerusalém está na região da Judéia. É como se o Estado, né, porque nós sabemos que Israel foi dividido em duas partes, parte do sul e parte do norte. Parte do sul passou a ser aí a Judéia, com a capital Jerusalém, a parte do norte passou a se chamar Israel, com a capital em Samaria. Então a parte do sul, a evangelização em Jerusalém, e a parte do sul, a Judéia, podemos chamar de horta. Depois, o campo, podemos chamar então de Samaria, o norte lá, Israel, com a capital Samaria. E aí a terra, então seria o quê? O mundo inteiro, a terra inteira, os povos todos, né, sendo evangelizados aí com a palavra terra, então. Podemos analisar assim? Podemos, não tem problema. O importante é sabermos que a ordem de Jesus foi dada e de por todo o mundo, olha aí, pregar o Evangelho a toda criatura. Então o Evangelho precisa ser pregado a todos. E a igreja não pode parar de pregar onde ela está para pregar fora. Ela tem que pregar ao mesmo tempo. Tem que ter gente evangelizando onde a igreja está e evangelizando o estado onde ela está, o país onde ela está, o continente onde ela está, né? E depois passar para todos os lugares. E também atingir todos os lugares do mundo, tudo ao mesmo tempo. Não pode fazer uma coisa aqui para depois terminar aqui para começar em outro lugar. Porque nós nunca vamos terminar nem onde nós estamos, imagine nas outras partes. Então, ao mesmo tempo, devemos pregar o Evangelho a toda criatura, né? Em todo o tempo. Devemos empregar esforço para fazer isso, para evangelizarmos. Jesus disse aos seus apóstolos, né? Ele diz, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e aí então vocês vão ser minhas testemunhas, vão sair pregando o Evangelho por toda parte, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é isso a ordem de Jesus, e ele diz bem claro, primeiro recebam o Espírito Santo. Recebam o quê? O batismo do Espírito Santo, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo quando Jesus apareceu a eles e assoprou sobre eles e disse receber o Espírito Santo. Agora ele está dizendo o quê? Batismo no Espírito Santo. Ele diz, olha, vocês fiquem até receber. Enquanto não receber, não pode sair evangelizando. Por isso que está o problema no Evangelho hoje. Muitos deixaram esse batismo no Espírito Santo, que é tão importante, né? É um revestimento de poder, é um Evangelho completamente diferente desse Evangelho que está sendo pregado por aí, que é o Evangelho sem poder, sem a presença de Deus. Então Jesus diz bem claro, primeiro vocês recebam o batismo do Espírito Santo, depois vocês vão sair pregando o Evangelho. Então essa é a verdade, essa aí é a grande comissão, então essa é a orientação de Jesus. Quem não quer seguir está desobedecendo a Jesus. E ele diz bem claro. Então primeiro batismo do Espírito Santo, para depois sair pregando o Evangelho. E o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo e a toda criatura. No subtópico 2 diz, um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura, ou pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros
construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. Essa imagem de uma grande árvore, onde pássaros habitam seus galhos e animais descansam à sua sombra, é uma reminiscência do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. Ezequiel 17, 22, 24, Daniel 4, 10 a 14. Então aqui, a interpretação do comentarista é que a igreja cresce, né, e os reinos se aninham aí debaixo dessa árvore, nos seus galhos. Veja bem, os reinos não são, aqui então, não são os reinos evangélicos, né? Então a interpretação do comentarista. A minha interpretação é que esta árvore é a igreja, quem é que comanda a igreja? Jesus Cristo, a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, né? É Jesus Cristo. Então essa árvore que nasceu a sementinha pequena, né? É Jesus que fundou a igreja. Ele continua sendo a cabeça da igreja. Então, olha só. Então, para mim, né, esta árvore abriga diversas denominações, né? São crentes do mundo inteiro, tá? Então, essa é a interpretação minha. Quem quiser interpretar desse jeito, tudo bem. Quem não quiser, você pode pegar aí essas aves aí e colocar como as mesmas aves lá da palavra do semeador, que, né, significa aí o diabo e tal. Tem gente que interpreta assim. Já que o autor pegou e colocou aqui esses aí, os animais, os pássaros, como se fossem os reinos do mundo, né? Mas, na verdade, os reinos do mundo não são dominados pela igreja. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. E a igreja não governa o mundo. A igreja não governa países. A igreja está aqui pregando o reino de Deus e não o reino da terra aqui. Aqui só vai ter o reino de Jesus no milênio. Então veja só que é meio diferente a interpretação. Mas, tudo bem, cada um interpreta da maneira que acha que está aí no seu coração, que preenche aí no seu coração, né? Então você pode considerar de outra maneira. Então o autor pode aqui, né, estar considerando, por exemplo, aí o governo lá no Antigo Testamento, né, de alguns países que teve a influência do reino de Deus. Então nós podemos ir no Egito, por exemplo, né, José influenciou, foi abaixo de Faraó, era quem comandava tudo, um governador. Podemos ver lá no tempo, na Babilônia, né, vamos ver Daniel aí e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles também estiveram no governo, ajudaram o governo da Babilônia. Vamos ver que o próprio governo romano, né, Constantino, ele admitiu então o cristianismo para poder aí aproveitar essa religião em prol do governo dele, né, do Império Romano. Então, nesse aspecto, né, aí o reino de Deus estava contribuindo para um reino humano. Então, existe essa interpretação também. Agora, ao meu ver, tá? Então, essa árvore começou com a sementinha Jesus, caída do céu, né, morreu, aí gerou filhos para Deus, tá? Começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, no dia de Pentecostes, receberam o batismo do Espírito Santo, ali pregaram, já ganharam quase 3.000 almas, depois lá em Jerusalém, ali na Porta Formosa, mais ali 2.000, alguns falam 2.000, outros falam mais 5.000 almas, e aí foi crescendo o reino de Deus, tá? Então, para mim, a igreja, a árvore é a igreja, né? E aí a igreja está fundada, né? A igreja está sendo dirigida por Jesus Cristo. Então, essa árvore é a igreja, Jesus é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, que é a igreja. E aí, quando fala pássaros, animais aí, se aninham nessa árvore, então, para mim, são o quê? As várias denominações do mundo inteiro, os vários crentes que existem no mundo inteiro, fazem parte da igreja, tá? E aí fala, então, de muitos detalhes, e aí você interpreta de outra maneira, outro de outra maneira, não tem problema isso. O importante é falar sobre o crescimento do reino de Deus sobre a terra.